Olá, meu nome é Gabriel, eu sou discente do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC e esse vídeo é para a gente abordar de forma breve e introdutória o método Delphi e a gente vai dar um especial foco para o uso dessa metodologia na área de políticas públicas, mas ela tem sido usada em diferentes áreas do conhecimento e a própria literatura diz que é bastante abrangente, né, esse uso. Então, o que é o Delphi? Primeiro, ajuda a gente retomar o nome, né, dessa metodologia, porque ela faz referência direta ao oráculo de Delfos, que é o lugar onde os gregos iam se consultar com sacerdotisas para ter previsões sobre o futuro. E o método tem uma relação muito forte com isso, porque envolve você, na verdade, consultar especialistas sobre um determinado tema. Então é uma técnica de pesquisa qualitativa que visa você encontrar o consenso dentro desse grupo de especialistas ou não. A depender da sua pergunta de pesquisa e a depender de como o método se desenvolver na sua aplicação, pode ser que você não chegue a um consenso, mas sim a diferentes controvérsias, né? Identifique diferentes divergências entre os especialistas. Pode ser interessante para a sua pesquisa esse dado, essa informação. Ele é útil e tem sido usado em situações onde há incerteza ou falta de dados concretos sobre um tema. Ele tem anonimato, então os especialistas vão poder avaliar as opiniões de um dos outros de forma anônima, que reduz a influência hierárquica e evita constrangimentos. E ele também permite que os próprios especialistas revisem suas próprias opiniões, porque ele é baseado em rodadas, né? E a cada rodada os especialistas podem mudar de opinião. O Delphi pode ser resumido nesses passos que aparecem aí na tela. Então primeiro você vai selecionar um grupo de especialistas. A literatura diz que esse grupo idealmente deve ser de 10 a 30, mas eu mesmo já vi Delphis, pesquisas que, por exemplo, utilizaram um grupo de 100 especialistas, mas eu recomendava que não ultrapasse 30. Porque pode se tornar complicado. Você seleciona esse grupo de especialistas e você aplica questionário sobre as perguntas que você acha necessária a depender do seu problema de pesquisa. E esse primeiro questionário, ele normalmente tem perguntas abertas, mas não necessariamente, e você vai analisar o que esses especialistas responderam. A partir dessa análise, você vai criar ali um mapa do como eles percebem aquele determinado tema e você vai poder criar um resumo dessas respostas. Com base nessas respostas, você vai criar um outro questionário que você vai reaplicar para esses mesmos especialistas, para eles poderem opinar sobre as visões de uns dos outros de forma anônima, sem eles saberem. Então eles vão poder revisar, inclusive, o que eles mesmos disseram no primeiro questionário. E esses próximos questionários você pode fazer mais de uma rodada, normalmente entre 2 a 4 rodadas. E o ideal é que, na verdade, não passe de 4, porque pode se tornar muito extenso e os próprios especialistas que estão participando podem acabar abandonando a pesquisa, né? Então aqui a gente tem um exemplo da aplicação do Delphi em 3 rodadas, conforme Marques e Freitas, duas pesquisadoras, e elas montaram esse gráfico, né, essa imagem. Então no Q1, por exemplo, é o questionário 1, você enviou para os especialistas, eles vão ter um período de reflexão e resposta, você recebe essas respostas e elas permitem que você faça uma análise do conteúdo e até mesmo estatística, né, a depender do tipo de pergunta que você fez, pode levantar dados quantitativos também. E com base nessa análise, você vai construir o Q2, um segundo questionário. Você repete isso, eles respondem, você analisa de novo, você monta um terceiro questionário, eles respondem e por fim você faz uma análise e chega aos resultados, né, que pode ser um consenso sobre um determinado tema ou pode evidenciar divergências sobre um assunto. Inclusive nessas rodadas você pode fazer perguntas utilizando, por exemplo, a escala de Likert. Então aqui eu coloquei um exemplo apenas, né? Então, por exemplo, que envolve você opinar, né? Se você concorda fortemente, se você apenas concorda, se você é neutro diante de uma determinada proposição, se você discorda ou se você discorda fortemente. Aqui um parêntese sobre as controvérsias, né?
Então, se você aplicar várias rodadas e mesmo assim não levar a um consenso, mesmo assim pode ser interessante para sua pesquisa, é um resultado válido e pode indicar pode acontecer isso por diferentes motivos, como por exemplo pode existir uma controvérsia técnica ou até mesmo ideológica entre os participantes, pode existir um conflito entre perspectivas disciplinares. Então, se você selecionou um vasto número de especialistas de diferentes áreas do conhecimento, isso pode evidenciar, por exemplo, que os especialistas oriundos de áreas da economia, por exemplo, divergem dos especialistas de áreas como a sociologia. Ou inclusive, esse método ele pode ser aplicado de forma remota, né, online, e isso pode evidenciar diferenças regionais a depender por exemplo, das universidades que você selecionou os participantes da pesquisa, né? Então pode ser utilizado inclusive nesse outro sentido, né? Nessa outra dimensão. Agora, de forma mais específica, como que o Delphi pode ser usado na área de políticas públicas? No primeiro momento, a gente pode ver que o Delphi ele pode ser útil tanto para você formular as políticas quanto para avaliá-las, né? Se você pensa naquele ciclo de políticas públicas, que é um modelo, né, de representação ideal de como seria o funcionamento das políticas públicas, ele pode ser útil tanto na formulação quanto na avaliação. Na formulação, você pode utilizar o Delphi para você identificar prioridades de uma política, você pode estimular diferentes perspectivas, você pode elencar diferentes propostas de intervenção ou antecipar riscos e efeitos de um determinado programa, política ou projeto. E você pode fazer isso com especialistas ou até mesmo com gestores públicos que já trabalham num determinado departamento, enfim, vai variar com a sua pesquisa, né? E na avaliação pode ser útil para, por exemplo, você tem uma determinada política e você quer entender como que os especialistas entendem essa política a partir dos seus efeitos reais, se eles avaliam essa política como positiva ou não, se eles têm sugestões para essa política, se eles podem listar indicadores para avaliar essa política. Então pode ser bastante útil também para a área de avaliação de políticas públicas. Em todos os casos, o Delphi ele ajuda a identificar os consensos ou vai expor uma controvérsia que é relevante para os formuladores de políticas. As vantagens do Delphi é que ele permite você tratar temas complexos ou incertos, ele estimula a reflexão e o amadurecimento de opiniões, porque os especialistas podem rever o que eles mesmos disseram no primeiro questionário, pode ser feito à distância. As desvantagens é que pode ser muito extenso, a depender de como forem operacionalizadas as rodadas, e pode haver desistência dos participantes ao longo do processo. Aqui a bibliografia que eu utilizei para montar essa apresentação, que eu recomendo que você se aprofunde nesses textos, né? Caso você pretenda utilizar essa metodologia. E por fim, queria dizer que esse trabalho foi financiado pela FAPESP, né? A produção desse material. Na verdade foi um programa de parceria entre a FAPESP e a Academia Brasileira de Ciências, que é o programa Aristides Pacheco Leão de Estímulo a Vocações Científicas, que é um programa voltado para alunos da graduação. Quando eu me inscrevi, quando eu fui aceito, eu era aluno da graduação, mas ao longo até a minha participação no projeto acabei entrando no mestrado, passei no mestrado, né? E sou da UFABC, mas fui recebido no Rio de Janeiro pela professora Tayane Moreira de Oliveira, na Universidade Federal Fluminense, que inclusive ela ajudou na revisão desse material, né? Então eu agradeço a participação de todas as instituições que me proporcionaram esse prazer de conhecer aqui o Rio de Janeiro e também um pouco melhor outros pesquisadores aqui na Universidade Federal Fluminense. Obrigado.